Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem. Como a gente falou, né? Hoje a nossa proposta é falar de gráficos e falar também de média. Então, vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos aí com o nosso conteúdo. Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos falar aí de gráficos, de médias, e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, a gente vai dar uma reforçada aí nos gráficos e aí depois introduzir essa coisa da média, que é mais interessante, né? Então, como é que se comporta a elaboração de um gráfico, né? O gráfico, ele deve ter um título, assim como a tabela tem título, o gráfico também tem título, é o mesmo título lá da tabela, certo? Ele tem, como eu falei para vocês, ó, esses espaçamentos entre uma coluna e outra coluna, eles têm que ser iguais, certo? Então, o espaçamento deve ser igual. Ele deve ter uma escala, né? Então, lá na sua régua, o meio centímetro, 1 centímetro, para cada tamanho que você vai fazer dentro da sua relação, para que tenha uma proporção, certo? E ele tem um eixo vertical e outro horizontal. Esse eixo vertical vai conter uma informação e o eixo horizontal tem outra informação, certo? As barras elas são retângulos e com a mesma largura, certo? Então não pode ter um maior, do que o outro, certo? Então a grossura de uma é igual à grossura da outra. Pode ter em altura, certo? Mas em largura é a mesma, certo? Então todos devem ter a mesma largura. Aí o tamanho vai depender da informação que você está coletando. Então, o gráfico ele tem que ter esse padrão. Então, título, espaçamento entre uma coluna e outra, entre uma barra e outra, né? Tem que ter os dois eixos, vertical e horizontal. Às vezes, o eixo na vertical ele é substituído pela informação acima da coluna, acima do retângulozinho, certo? Então, às vezes, esse eixo vertical ele pode ser escondido. Basta você ter a informação ou então dentro da própria coluna, certo? Então, basicamente, o gráfico tem que ter isso daí. Então, quando você for marcar o seu eixo horizontal, lembre de marcar tamanhos iguais, espaçamentos iguais, beleza? Então, gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas deve ter um título também. Todo gráfico deve ter um título, certo? Num dos eixos coloca-se as variáveis estatísticas, certo? Em um dos eixos as variáveis estatísticas. No outro eixo coloca-se as frequências absolutas ou relativas, é a quantidade. Então, aqui, ó, aqui vai ter as variáveis e aqui a quantidade, certo? Então, e depois liga essas informações. O gráfico de linhas é um conjunto de pontos, né, conectados por uma linha, por isso chamado gráfico de linha. Cada ponto é correspondente à sua frequência. Então, dependendo da frequência, ele vai ter essas informações. O eixo vertical e horizontal deve ter, né, e ali está o título, né. Então, e os espaçamentos também devem ser iguais, certo? Bacana? Mesma coisa, né? Só que ao invés de ter uma coluna, você vai ter só um pontinho. Aí depois liga esses pontinhos. A construção de um gráfico circular, que é chamado de gráfico de setores, né? Então, na construção de um gráfico de gráficos circulares, né, deve ter
você deve apresentar algumas características. Primeiro, a amplitude de cada setor circular é proporcional à frequência que representa. Então, ó, você vai ter, ele também é chamado de gráfico de pizza, né? Gráfico de pizza. Cada fatia da pizza, ela tem um ângulo, certo? E esse ângulo vai depender da frequência que ele apresentar, certo? Então, a legenda pode ser dispensada, escrevendo-se os valores das variáveis e as suas frequências nos respectivos setores. Então, se você não quiser optar por uma legenda, o que você vai fazer? Você vai colocar, né, essas informações dentro do próprio setorzinho de cada coluna, de cada fatia da pizza, certo? Então, e podem ser usados cores diferentes para diferenciar os setores circulares. Do mesmo jeito a barra, que a barra tem que ser cores diferentes, os setores também têm que ser diferentes, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, ele está falando de estudos efetuados a 20 portugueses com mais de 18 anos de idade sobre o seu estado civil. Tem solteiro, casado, viúvo, divorciado. Então, ó, ele dá um exemplo aí em relação para você achar o ângulo correspondente aos solteiros. São 10, né? Então, de um total de quanto? De 20. Então, se você dividir 10 por 20, vai ficar 0,5. Multiplicando por 100 para achar a porcentagem, então vai ficar 50%. Ora, esse 0,5, uma circunferência completa, ela tem 360 graus. Então, se eu multiplicar 0,5 vezes 360, é como se eu pegasse a metade. Multiplicar qualquer número por 0,5 vai pegar a metade dele. E a metade de 360 é 180. Então, correspondente aos solteiros é 50%. Então, a metade da circunferência. E aí é só traçar, né? Você traça uma circunferência, depois determina o raio dessa circunferência, e depois, com o auxílio de um jovem transferidor, né, você marca o ângulo de 180. E aí você vai ter cada um dos setores, ó. Aqui, ó, solteiros, aqui é os divorciados, o verde é os viúvos e aqui os casados. Né? Os casados 30%, solteiro 50%, os divorciados 15% e os viúvos 5%. Então, essa é a maneira para você encontrar o ângulo. Você pega a frequência relativa e multiplica por 360. Bacana? Beleza? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Então, o que é o pictograma, né? Que é o outro gráfico que eu falei para vocês. O pictograma é qualquer símbolo utilizado para representar representação simplificada, né, de um objeto da realidade. Então, quando você faz um gráfico com desenhos, ou, por exemplo, sorvete, bola, raquetes, né, qualquer objeto, se é um desenho, usando figuras que você está relacionado àquele estudo, então você tem um pictograma. Vamos dar um exemplo aí, vamos botar um exemplo aí. Então, ó, na construção de um pictograma, usamos símbolos sugeridos em relação ao tema de estudo. Então, tem que ser em relação ao tema. Por exemplo, se você está estudando sobre futebol, você não vai botar sorvete, né? Então, tem que ser bola, né? Se você está estudando medalhas conquistadas pelo Brasil, você não pode botar raquete, certo? Então, tem que ser referente àquilo que você está estudando. Então, os símbolos devem ser todos do mesmo tamanho, não pode ser de tamanho diferente, né? E separados por espaçamentos iguais. Então, a mesma regrazinha lá para o gráfico de barras, de setores, vale para cá. Os símbolos devem ter o significado indicado. Então, por exemplo, ó,
elaboração de um pitograma. Substitui-se a barra por figura. Tem que ter um título, né? Ó, o título: número de pessoas que entraram no campo de tênis, né? Numa quadra de tênis municipal nas últimas semanas. Então, o que ele foi para representar? Ele colocou raquete. Por quê? Porque é uma quadra de tênis, né? Então, é relacionado? Com certeza é relacionado. Veja que os espaçamentos são iguais, né? Por exemplo, na segunda-feira entraram 4 pessoas. Quando você somar tudo isso aí, você vai ter um total de 30 pessoas. Então, a escala aí é uma raquetezinha dessa daí, certo? Então, isso é um pitograma, pessoal. Se você está estudando sobre sabores de sorvete, né, o preferido da galera, então você vai fazer o seu pitograma com sorvetes. Bacana? Entendeu aí, né? Então, beleza. Vamos lá. E o que a gente mais, né, precisava aprender hoje, já que a gente já tinha visto todo o gráfico, é a média, que é também conhecida como média aritmética. E o que é essa média aritmética? A média de um conjunto de dados números, obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. Então, entenda o seguinte, pessoal. Para mim achar a média aritmética de qualquer coisa, é eu somar tudo e dividir pela quantidade. Por exemplo, se eu tenho 2 números, eu somo os 2 e divido por 2. Certo? Se eu tenho 3 números, eu somo os 3 e divido por 3. Se eu tenho 4 números, eu somo os 4 e divido por 4. Se eu tenho 5 números, eu somo os 5 e divido por 5. Então, eu somo tudo e divido pela quantidade. Então, ó, gastos de eletricidade, né? Então, em janeiro foi 25, em fevereiro 22, em março 35, em abril 28 e em maio 35. Então, se eu quero a média, né, eu vou somar tudo, 25 mais 22 mais 35 mais 28 mais 35, que dá um total de 145. São quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, como é 5, eu divido por 5. Então, 145 dividido por 5 dá 29. Então, 29 aí, pessoal, é a média, né, do gasto de eletricidade. Então, se todo mês ele tivesse gastado 29, ele ia ter a mesma quantidade de gasto, certo? Então, muito fácil, né? Então, média aritmética é somar tudo e dividir pela quantidade. Vou dar um exemplo quando há repetição, certo? Então, quando existir repetição, por exemplo, ó, vamos determinar a média. A família do senhor, né, Cabrita, tem 25 casais. Né? A tabela e o gráfico seguinte foram construídas com base no número de filhos de casais que constitui a família do senhor Cabrita. Olha só. Número de filhos. Tem casais que não têm nenhum filho, e são 4 casais. Tem casal que só tem um filho, são 10 casais. Tem casal que tem 2 filhos, são 7 casais. Tem casal que tem 3 filhos, são 3 casais. E tem casal que tem 4 filhos, só é um casal. Então, ó, 10 mais 7, 17, mais 3, 20, mais 4, 24, mais 1, 25. Então, 25 casais. Então, veja que há aí uma repetição. Então, você ia colocar aqui, ó, ele não quer saber a média da quantidade de filhos, então você ia botar 0 mais 0 mais 0 mais 0. Você ia botar esses números espalhados 25 vezes. Ao invés de você fazer isso, a soma de parcelas iguais é uma multiplicação. Então, você pegaria, ó, são 0,25
vezes 4. 1 vezes 10. 2 vezes 7. 3 vezes 3. E 4 vezes 1. Isso é quando há repetição, pessoal. Então, para mim não botar somado, né, que eu ia ter 25 parcelas aí, como tem números repetidos, eu multiplico. Eu encontro que são quantos ao todo? 25, né? Então, se eu somar esses valores aqui, vai dar os 25 casal. Ora, 0 vezes 4 é 0, 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 1, 4. Somando 0 mais 10, mais 14, mais 9, mais 4, dá 33. Se eu dividir 33 por 25, vai dar 1,32, né? 1,32. Então, 1,32 é como se tivesse, em média, um filho e uma perna, um braço, né? Então, é só uma estimativa, certo? Então, é um valor que vai corresponder a alguma coisa que ele informa. Certo, pessoal? Nossa aula de hoje era esse assunto, um reforço sobre gráfico e falar aí de média, né? Que essa era a aula de hoje, era sobre média aritmética. Nós vamos propor aí algumas questões. Segunda-feira a gente faz a correção. E na próxima quarta a gente já encerra o conteúdo da nossa 8ª prova. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele likezinho aí nos nossos vídeos. E foi um prazer estar com você. Forte abraço e valeu!